Em Cima do Fato, com Edilene Lopes. Ô Edilene, além dessa questão da Emater trazida agora pelo Bruno Favarini, o governo federal pode assumir a Codemig e criar empresa brasileira de metais raros? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente. As articulações avançam para que o governo federal aceite a Codemig na federalização como parte do pagamento da dívida de Minas. Segundo o deputado federal Rogério Corrêa, caso isso ocorra, seria criada a Empresa Brasileira de Metais Raros e a aquisição da Codemig poderia paralisar na Assembleia o processo de privatização da Copasa. Isso porque o governo de Minas usa como justificativa para vender a companhia de saneamento o fato de ter recurso ou precisar de recursos para a amortização da dívida do Estado com a União. Eu conversei com o deputado federal Rogério Corrêa tarde da noite, já na madrugada, na virada de ontem para hoje. Vamos ouvir o que ele disse em relação a esse processo, já que ele está envolvido diretamente nessa negociação que pode mudar algumas regras do Propag, o Programa de Renegociação da Dívida, nos próximos dias. Eustáquio, vamos ouvi-lo. Eu recebi em Brasília essa semana os servidores da Copasa através do sindicato, muito preocupados com a questão da privatização. Aliás, é uma preocupação de Minas Gerais como um todo, porque seria muito difícil uma empresa privada pegar um estado com a dimensão dessa e tratar água e esgoto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a questão do Propag que precisa ser resolvido. Eu tive uma conversa com o presidente Lula, já tenho conversado isso com o BNDES, e o presidente disse que isso também depende de um parecer do próprio Ministério da Fazenda, especialmente do ministro Haddad. Nós estamos buscando fazer um processo onde a Codemig possa virar uma empresa nacional que vai ser responsável pelas terras raras, minerais críticos, estratégicos, e que resolva a questão do Propag. Para isso, o presidente Tadeu Leite tem colocado a necessidade de que seja adiado o prazo para que se faça a avaliação daquilo que nós teríamos condições da União assumir, repito, especialmente a Codemig, e paralisar, portanto, o processo de privatização da Copasa. O deputado Cátia Eustáquio também explicou como é que funcionaria, como é que seria essa empresa brasileira dos minerais raros. Enfim, uma empresa brasileira de terras raras e metais críticos e estratégicos apontaria também para o futuro deste país, para cuidar de questões fundamentais, tanto em nível internacional, quanto também de geração de emprego e rendas. E para Minas Gerais, certamente teria o gosto também de uma empresa sediada no nosso estado. Para todo mundo em casa entender, Kátia e Eustáquio, como é que seria a estratégia? Qual que é o primeiro passo dela? É o adiamento do prazo de envio ou de elaboração da lista dos bens de Minas que poderiam entrar na federalização. Em tese, esse prazo termina agora em dezembro, então numa articulação em que poderiam entrar vários atores mineiros, conforme disse o deputado federal Rogério Corrêa, ele mesmo, o presidente da Assembleia Legislativa, o senador Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto de lei do Propag. Eles tentariam adiar esse prazo para que houvesse mais tempo. O governo de Minas faria essa avaliação, porque essa avaliação é uma prerrogativa do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que já diz que esse ano não tem condição de terminar a avaliação. O governo faria a avaliação do Estado usando os critérios do próprio Propag e a partir de dezembro, ou seja, na verdade a partir de 2026, já aderiria ao Propag sem atender esse pré-requisito, que é a lista dos bens que tem que ser enviada para o governo federal escolher o que vai querer, o que não vai e o quanto isso abate na dívida de Minas. Então a ideia é o Propag começa a valer sem que haja essa lista fica pronta depois e a ideia, ou pelo menos o que estima-se é que a Codemig valha muito, que ela valha mais, ela entra nessa federalização e o governo não teria necessidade de privatizar outros bens, como por exemplo a Copasa, que ele diz que é necessário privatizar justamente para abater a dívida que o Estado tem com a União. Ou seja, duas questões seriam resolvidas em uma só. Codemig, o governo federal ia querer, metais raros é um assunto que no mundo tem bastante repercussão, o futuro, baterias de lítio, um tanto de coisa que envolve o nosso dia a dia tem a ver com o uso de metais raros, que o Brasil tem muito e tem nessa região da Codemig, então isso seria um problema resolvido e a Copasa não seria privatizada, que é o que defendem vários deputados. Então, essa seria uma solução para o problema e haveria um decreto do presidente Lula dizendo que Minas tem um prazo a mais para fazer a avaliação dos seus bens, nesse prazo poderia concluir que a Codemig vale muito, a Codemig entra na federalização e a Copasa fica fora de um processo de privatização. Esse é o resumo da ópera em mais um capítulo da renegociação da dívida do Estado com a União, Kátia e Eustáquio.